Pronto, tá aqui. Qualquer pergunta, alguma dúvida que surgir, certo? Pode ligar o microfone, viu? E fazer a pergunta, a dúvida de vocês, certo? Então, repetindo. Revisão para a nossa prova parcial. Só relembrando. O que é que vai cair, que eu acabei de comentar com vocês na nossa prova parcial? Tudo que envolve função do segundo grau, certo? Tudo que envolve função do segundo grau é o que vai cair na nossa prova parcial, certo? Desde os tópicos, desde aquela parte dos coeficientes e classificação. O que é coeficiente, professor? Você vai dizer quem é A, B e C e dizer se é completa ou incompleta, certo? De acordo com a quantidade de zero que tiver nos coeficientes. A outra coisa foi aquela parte dos valores numéricos, certo? Que nós já havíamos visto na parte de função do primeiro grau e vimos agora também na parte de função do segundo grau. E, finalmente, a última parte que nós vimos, que é aquela que é mais complexazinha, é o que diz respeito às raízes ou zeros da função. Tanto faz pedir raízes como zero. E nessa parte vai cair exemplo dos 3 tipos de delta, certo? Tanto o delta sendo positivo, tanto o delta sendo igual a zero, como o delta sendo negativo, certo? Aí lembrando, delta positivo, 2 raízes, delta igual a zero, uma raiz, ou pode dizer que são 2 raízes iguais, que significa a mesma coisa, e quando o delta for negativo, nenhuma raiz. Raiz real, né? Lembrando que ele tem raiz, só que é um tipo de raiz que não interessa aos números que nós estudamos, certo? Aí o que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver hoje essas 2 questõezinhas com vocês, certo? Para relembrar todos esses assuntos, certo? Questões essas que eu já resolvi, questões bem semelhantes, alguns itens até iguais, certo? Só para relembrar, ó, nessa primeira questão, o que é que eu quero? Eu coloquei 4 exemplos de funções. Eu quero que você olhe para esses exemplos e me digam quais são exemplos de funções do segundo grau. Algumas observações importantes. Primeiro, tanto faz aparecer função do segundo grau como função quadrática, isso significa a mesma coisa. Tanto faz cair chamar de função de segundo grau ou função quadrática, é a mesma coisa. Professor, e o que é uma função do segundo grau? Como é que ela é classificada, uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau, ela é caracterizada, ela é formalizada pelo seguinte tipo: ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, sempre que você vê uma função nesse formato, isso aqui é uma função do segundo grau. Quais são as principais características de uma função do segundo grau? Primeiro, o maior expoente de x tem que ser sempre o 2. Tem que ter essa parte x elevado a 2. Se não tiver, e não for de maior expoente, ela não é classificada como uma função do segundo grau. Professor, como assim? Nesse primeiro exemplo, y igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 4, certo? Esse exemplo, professor, começou com y, lembrando, tanto faz começar com f de x ou y, isso significa a mesma coisa, certo? Professor, essa função, ela é uma função do segundo grau? Sim. Vou até marcar esse item. Ela é uma função do segundo grau. Por quê? Está bem caracterizada, bem semelhante a essa, o termo de maior grau é o do segundo, x elevado a 2. O que é o grau, professor? É esse expoentezinho que eu digo aqui em cima do x, certo? Então, esse aqui é um exemplo de função do segundo grau. Qual é o cuidado que você tem que ter agora? Item B, professor. F de x igual a 6x elevado a 3 mais 3x elevado a 2 menos 2x mais 4. Professor, isso aqui é um exemplo de função do segundo grau? Tem o termo x elevado a 2, está aqui ele, certo. Só que ele é o de maior grau? Não. O de maior grau aqui quem é? Esse 3, porque tem o termo x, 6x elevado a 3. Então, no caso, essa função ela não é uma função do segundo grau. Ela seria uma função do terceiro grau, pois o de maior grau é o terceiro, certo? Então, o item B, ela não é uma função do segundo grau. Professor, item C, y igual a 2 elevado a x mais 5x. Isso aqui é o exemplo de uma função do segundo grau? Não, não é.
Por quê? Porque eu não tenho, nem o termo x elevado a 2 eu tenho, certo? Como eu não tenho, isso aqui não é exemplo de uma função do segundo grau. Isso aqui é um tipo de função que a gente talvez não vai nem estudar esse ano, que é chamada de função exponencial, que é quando o coeficiente x, quando a variável x, ele vem no expoente, certo? Professor, item D, y igual a menos x elevado a 2 mais 1. Professor, essa função está meio estranha, mas ela é uma função do segundo grau? É. Tem o termo x elevado a 2 e ele é o de maior grau. Então, aqui é uma função do segundo grau, certo? Então, para essa primeira questão, ó, os itens que são funções do segundo grau é o item A e o item D, certo? Eu vou até botar aqui entre parênteses. É função do segundo grau, né? É função do segundo grau. Os outros são funções, mas não são do segundo grau, certo? Então, essa primeira questão, nosso objetivo era só isso, você entender a definição, quando é que uma função ela é caracterizada, ela é formalizada como sendo uma função do segundo grau, certo? Nessa segunda questão, o que é que eu quero? Aqui é aquela parte mais complexa. Eu quero que você faça duas coisas. Primeira coisa, em todos os itens, você vai identificar os coeficientes. Professor, o que é identificar os coeficientes? Você vai olhar na função e vai me dizer quem são os coeficientes A, os coeficientes B e o coeficiente C. Professor, como é que eu faço para saber quem é A, B e C? Sempre vai seguir o seguinte tutorial, vamos dizer assim. Ó. O A, o coeficiente A, é sempre o número que está multiplicando x elevado a 2. O coeficiente B é sempre o número que vai estar multiplicando o coeficiente x. E o coeficiente C é sempre o número que está sozinho. Por exemplo, nesse item A, observe para dizer, né? Item A, está aqui ele, ó. Olhando para essa função, y igual a 5x ao quadrado mais 7x menos 3. Olhando para cá, quem vai ser meu coeficiente A, professor? O A é o número que multiplica o x elevado a 2. Quem é o A aqui no caso? O 5, certo? Quem será meu coeficiente B, professor? O B é sempre o número que multiplica o x. Quem é o B aqui no caso? O 7. E o coeficiente C, quem é o coeficiente C? É o número que está sozinho. Olhando o sinal. Quando o sinal for negativo, você é obrigado a colocar. Então, o C ele é menos 3, certo? Professor, identifiquei os coeficientes. Após você identificar os coeficientes, você vai classificar a função como completa ou incompleta. Professor, quando é que ela é completa ou incompleta? Ela é completa se ela possuir os três coeficientes diferentes de zero. Ou seja, se não aparecer nenhum zero nos coeficientes, ela é completa. Professor, quando é que ela será incompleta? Ela é incompleta se aparecer alguns dos coeficientes, pelo menos um. Se for zero, ela é incompleta. Aqui, professor, tem algum sendo zero? Tem não. Nenhum dos três coeficientes é zero. Então, essa função aqui, ela é completa. Item B, professor, seguindo a mesma analogia, ó, olhando para cá. Quem é o coeficiente A, professor? O coeficiente A é o número que multiplica o x elevado a 2. Quem é o A aqui no caso? Menos 6. Coeficiente B, professor. Coeficiente B é o número que multiplica o x. Cuidado aqui, ó. O termo x, ele existe. Está aqui ele, ó. Mas não tem o número. Quando tiver o x e não tiver o número, subtende que esse número é o 1. Então, B é 1. E o C, quem é aqui no caso? Negativo C é o menos 3. Certo? Agora, professor, algum deles é igual a zero? Não. Como nenhum foi igual a zero, a função ela é completa. Se aparecer o zero em alguns, ela será incompleta. Por exemplo, nesse item C aqui, ó. Olhando para essa função, f de x igual a x elevado a 2 mais 7x. Quem é meu coeficiente A? É o número que multiplica o x elevado a 2. Quem é que multiplica o x elevado a 2 aqui? Não tem número multiplicando, professor. Como não tem número multiplicando, subtende que é 1. Então, o A aqui, no caso, é 1. O B, professor, quem seria o B? É o número que multiplica o x, é o 7. Quem seria meu coeficiente C, professor?
é o número que está sozinho aqui. Não tem um número que está sozinho. Se eu não tenho, subtende que é zero. Professor, apareceu zero aqui no C. Lembrando, apareceu zero em qualquer lugar, não importa se no B ou no C, o A nunca vai poder ser zero, mas não importa o B ou o C, apareceu zero, você já pode classificar essa função como incompleta. Item D de dado, professor. Cuidado com esse D de dado. Muita gente comete um pequeno erro aqui, ó. Olhando para cá, ó. Quem vai ser meu coeficiente A, professor? A é o número que multiplica o x elevado a 2. Não tem número aqui, então subtende que é 1. Como tem o sinal negativo, então meu A aqui é menos 1. Quem vai ser meu coeficiente B, professor? Meu coeficiente B é o número que multiplica o x, certo? Tem o termo multiplicando x aqui? Tem um não, certo? Não tem o termo x, certo? Como eu não tenho um termo x, o B é o zero. Ah, professor, o B não seria o menos 7? Não, o menos 7 ele está sozinho. Aqui o B era 7 porque é o 7 que está multiplicando o x. Então aqui, ó, aqui como quem está sozinho é o menos 7, então na verdade esse menos 7 ele vai ser o C. Ah, professor, apareceu zero aqui. Apareceu zero em qualquer canto, ou no B, ou no C, em qualquer canto. A função você já pode classificar ela como incompleta. Certo? Item E, professor. Está aqui a função. F de x igual a 8x ao quadrado menos x menos 1. Certo? Olhando para cá, quem é meu coeficiente A? 8, que é o termo que multiplica o x elevado a 2, certo? Quem vai ser meu coeficiente B, professor? Meu coeficiente B não tem um número, mas tem um termo, então subtende que é 1. Como tem um negativo, o B é menos 1. E o C também é menos 1. Professor, tem o zero em algum deles aqui? Não. Se não tem um zero, a função ela já é classificada como incompleta, certo? E para a gente finalizar essa parte, ó, item F. F de x igual a menos 2x ao quadrado. Cuidado, porque esse item, apesar de ser estranho, ele é bem simples, certo? Item A. Coeficiente A, professor. Quem é o A? É o número que multiplica o x elevado a 2. Então, o coeficiente A é o menos 2. Quem será o coeficiente B, professor? O coeficiente B é o termo que multiplica o x. Não tem o termo multiplicando o x aqui. Então, no caso, B é 0. Quem é meu coeficiente C? Meu coeficiente C é o número que vai estar sozinho no final. Tem um número sozinho aqui no final? Tem um não. Então, novamente, o C é 0. Certo? Professor, apareceu foi 2 vezes o zero. Não importa, uma ou duas, apareceu o zero, você já pode classificar essa função como incompleta. Então, observe que essa primeira parte da revisão é aquela parte que eu considero mais simples. É a parte que a maioria de vocês não é para ter tanta dificuldade, certo? Porque é só essa parte para você verificar quando uma função ela é do segundo grau, que é essa primeira questão, para a gente saber a definição e tal, essa parte. E essa segunda questão é a parte que envolve só de classificação, para você identificar quem é o A, o B e o C e classificar essa função como completa ou incompleta, certo? Eu vou até parar aqui a gravação, certo? Só um minutinho. Aí eu abro para dúvidas, alguma coisa.